Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Neste episódio vamos ter muitos temas diferentes. Vamos falar sobre a Volvo, uma errata que eu fiz do episódio anterior. Vamos falar sobre os Oscars, sobre AI, que Sam Altman quer lançar modelos com conhecimento de PhD e cobrar quase salários anuais por um mês desse modelo. E depois também de uma série de coisas que estão a acontecer nos Estados Unidos com Donald Trump e Elon Musk, portanto um tema mais ou menos habitual já aqui do podcast. Uma primeira nota antes de começarmos aqui o podcast é que a Leica Ventures, o patrocinador deste podcast, já vai para o seu 5º empreendedor/startup nos seus programas. E, portanto, já existe bastante gente a confiar na sua ajuda. Eles já têm algum track record das empresas estarem a passar desde a fase de ideia até à fase de solução e depois arranjarem clientes. E, portanto, se vocês têm uma ideia que trabalhe na camada por cima das LLMs, ou seja, uma ideia sobre que utilize AI para criar um produto que melhore a vida das pessoas, vão até ao site que está na descrição ou a leicaventures.co. Vejam como é que eles vos podem ajudar exatamente a passar estes passos todos para transformarem essa ideia numa coisa que pode ser o vosso negócio de vida. Portanto, não se esqueçam, leicaventures.co ou no primeiro link que está na descrição. Agora sim, vamos para o episódio. E antes de irmos, se vocês têm ouvido este episódio, peço-vos que partilhem com alguém que também achem que vai tirar valor destes episódios. É a melhor maneira de ajudar a crescer. Se estão a ouvir isto e não estão subscritos, por favor, façam-no. E se ainda não deixaram os ratings, as estrelinhas, também não custa nada e também me ajuda a subir nos rankings e mais pessoas descobrirem este podcast e, portanto, a ter continuidade para os próximos episódios. Vamos para o episódio. Esta semana vamos começar com uma errata a uma coisa que eu disse a semana passada, quando estava a falar dos carros, que era que a Polestar era 50% da Volvo, 50% da chinesa. Na verdade, a Polestar é praticamente ela toda chinesa, de uma empresa que se chama Geely. Não é bem assim, mas já vou explicar, vou perder aqui 2 minutinhos a explicar, porque acho que também é interessante. A Polestar foi fundada em 1996, como uma empresa de engenharia, digamos assim, que fazia carros para corridas. Portanto, no fundo, era apenas focada nas corridas. Se pensarmos agora, era como se fosse uma equipa de Fórmula 1 que não vende carros comerciais, portanto, só se focava naquilo. Depois, começou a fazer modificações, portanto, a empresa depois, entretanto, foi vendida e recomprada à marca, e começou a fazer modificações em carros da Volvo, por isso é que depois começa aqui a história com a Volvo, e em 2015 a Polestar foi comprada pela Volvo Cars. Entretanto, portanto, isto em 2015, ela foi comprada, começaram a lançar modelos a partir de 2017 só da Polestar, focado principalmente no mercado dos carros elétricos. Portanto, a Volvo tinha ali, digamos, como uma marca que fazia alterações para ele, ou seja, havia o modelo Volvo C30 versão Polestar, que era um modelo otimizado, era mais potente, etc. E depois eles, entretanto, em 2017 fizeram um spin-off dessa marca para focar a marca em carros elétricos. Em fevereiro de 2024, a Volvo diminuiu a sua stake, portanto a sua participação na empresa de 48%, por isso é que eu tinha dito que eram 50-50, para 18%, e quem ficou com esta diferença na percentagem de ownership da Volvo foi, na verdade, a PSD Investment, que é a empresa pessoal do dono da Geely. E agora sim vamos à Geely. Portanto, antes de ir à Geely, só para fazer aqui os números. Portanto, a PSD Investment, que é a empresa pessoal do Li Shufu, que é um empreendedor chinês, tem 39%. A Geely, a holding, tem 24%, sendo que a Geely também pertence ao Li Shufu, mas não é a empresa pessoal de investimento dele. Portanto, ele no total
tem cerca de 65% da Volvo, depois, da Volvo não, desculpem, da Polestar, depois a Volvo ainda tem 18%, sendo que a Volvo, ela própria, é detida em 78% pela Geely, portanto, na verdade, estes 18% é como se fossem passados depois para cima para a Geely quase na sua totalidade, e a Polestar é uma empresa pública cotada em bolsa e, portanto, há 18% de shareholders públicos, malta que pode comprar ações da Geely. Da Geely não, desculpem, da Polestar. A Geely era uma empresa que foi fundada em 1986 como uma empresa de partes de frigorífico, depois entretanto começou a crescer muito, chinesa, começou a crescer muito, tem algumas ligações ao governo chinês também. Em 1997 entrou no mercado dos automóveis, tem uma marca de carros que é a Geely, que cá em Portugal acho que não tem expressão nenhuma. Também tem uma marca que se chama Lynk & Co, que eu já vi um ou outro, mas são muito raros. Tem depois a participação de 78% ou 79% na Volvo, que comprou, entretanto, em 2010. Portanto, na verdade, quando a Volvo comprou a Polestar, já era praticamente toda ela chinesa. Tem a Polestar, Protons, a Smart e a Lotus. São tudo marcas que pertencem, na sua maioria, à Geely. E depois ainda tem 17% da Aston Martin, que é a marca de luxo que faz os carros do James Bond. Portanto, esta Geely é uma das maiores empresas da indústria automóvel do mundo, e foi a primeira a fazer um investimento fora de uma marca chinesa, portanto, neste caso na Volvo, para trazer essas marcas para o mercado chinês. Uma outra curiosidade sobre a Polestar é que eles não têm fábricas deles próprias, ou seja, eles usam capacidade de outras fábricas para produzir os seus modelos, e portanto é assim um modelo tipo super lean, eles têm só o conhecimento e depois fazem outsource de tudo. E agora, lá está, eles ainda têm alguma relação com a Volvo, porque ainda têm 18% ali de pertença, mas basicamente são uma marca que existe sozinha, mas efetivamente os carros são muito parecidos. Se vocês procurarem Polestar ou se viram algum na rua, provavelmente vão reconhecê-los como tendo as linhas da Volvo, por causa do seu passado comum de fazer tuning aos carros da Volvo. E pronto, era isto. Errata, vamos ao próximo tema. No início da semana passada foi a cerimónia dos Oscars, ou como é o nome mais correto, The Academy Awards. E porquê é que eles se chamam Oscars? Portanto, só para dar aqui um contexto histórico, em 1927 foi a primeira vez que esta cerimónia, que na altura não houve uma cerimónia, foi só uma premiação, aconteceu. Aconteceu pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que no fundo é a Academia de Cinema americana. A primeira vez que aconteceu, depois a cerimónia em si, foi em 1929, a 16 de maio, e tinha uma audiência de 270 pessoas. Portanto, fica aqui o fun fact. Depois, em 1930, portanto um ano depois, foi a primeira vez que a cerimónia foi passada na rádio, e a 25ª cerimónia, portanto em 1953, foi a primeira vez que passaram na televisão e, portanto, que chegou a muito mais gente. O primeiro filme a ganhar o Best Picture, que no fundo é o Oscar para o prémio para melhor filme, foi o Wings, em 1927. Depois há aqui uma série de outros factos que eu se calhar vou passar à frente, porque pronto, não vou estar só aqui a fazer partilhar factos random de primeiro filme, a cores, etc, mas pronto, deixei nas notas para vocês verem. E agora sim, qual é que é a teoria de porque é que os prémios, que na verdade o nome oficial é Academy Award of Merit, porque é que se chamam Oscars? Bem, não há uma teoria super aceite. A teoria mais aceite é que em 1931, portanto poucos anos depois de começar estes prémios, uma senhora chamada Margaret Herrick, que era a bibliotecária da Academia, viu a estatueta e disse que a estatueta se parecia com o tio Oscar, portanto o nome efetivamente do tio. Depois, entretanto, esta piada ou esta private joke espalhou-se pelo staff da Academia, e em 1934 houve um colunista que se chama Sidney Skolsky, que usou este termo num artigo que escreveu, e portanto
supostamente foi aí que começou a expandir-se, e depois em 1939 a própria Academia adotou o nome Oscar para o prémio. Como é que funciona isto? Portanto, há 2 rondas. Se calhar, antes de irmos a como é que funciona, dizer só quem é que ganhou este ano. Portanto, este ano, melhor filme ganhou a Nora, melhor director, que é realizador em português, ganhou Sean Baker, do Anora, e foi empatou o recorde do Walt Disney para mais Oscars ganhos numa só noite, que foram 4 vitórias neste caso, porque depois pronto, o melhor filme também é atribuído a ele, etc, etc, etc. Depois, melhor atriz foi Mickey Madison, também do Anora, o melhor ator foi o Adrian Brody, do Brutalista, e também, para além de ter o recorde do maior tempo entre o primeiro e o segundo Oscar, portanto o seu primeiro Oscar foi em 2013 e o segundo foi agora, também tem o recorde do maior discurso dado numa cerimónia de Oscars, que foram 5 minutos e 40 segundos, algo deste género. Foi um bocado criticado por causa disso, por desrespeitar as normas, mas pronto, ficou lá com o recorde. E depois, outro que eu também gostava de realçar foi o melhor filme internacional, que foi o I'm Still Here, ou Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro e que ganhou o Oscar para melhor filme internacional, que me levou a uma questão que eu estava a pensar, que era o que é que qualifica como um filme internacional, e portanto eu fui investigar, e efetivamente um filme internacional é um filme que é produzido fora dos Estados Unidos, sendo isto uma academia de cinema americana, portanto tem de ser um filme que é fora dos Estados Unidos, tem de ter mais de 40 minutos e tem de ter grande parte do seu discurso do filme tem de ser numa língua que não o inglês. Portanto, um filme, digamos, em português, produzido nos Estados Unidos não é um filme internacional. Um filme inglês produzido em Portugal não é um filme internacional. Um filme português produzido em Portugal, ou um filme em espanhol produzido em Portugal, pode ser um filme internacional. Portanto, não, é este o critério. Depois, agora sim, como é que funciona a votação? Portanto, há 2 fases e há alguns critérios específicos. Portanto, a primeira fase é a fase dos nomeados, ou seja, vão escolher os filmes que passam, digamos, a uma final para depois serem votados como vencedores daquela categoria. Há várias categorias. Na parte dos nomeados, todas as pessoas que fazem parte da academia e que têm na sua no seu cargo, digamos, uma certa responsabilidade. O que é que isto significa? Ou seja, se eu for ator e fizer parte da academia, vou votar para os nomeados de melhor ator, melhor atriz, melhor ator secundário, etc, etc. Se eu for realizador, vou votar para as coisas que estão relacionadas com a realização do filme, melhor realizador, etc, etc. Depois, o melhor filme é votado por toda a gente e o filme internacional é proposto por cada país e depois dentro desse bolo são votados também por toda a gente para escolher os nomeados. Depois, entretanto, isto é a fase de nomeados. Depois a fase de seleção, digamos assim, de quem é que são os vencedores, aí já votam todos para todas as categorias. Todas elas, exceto o melhor filme, são por maioria, portanto, eu, se fizer parte da academia, vou escolher um filme para ser melhor realização, por exemplo. Depois o filme que tiver a maior parte dos votos ganha, ou seja, não precisa ter maioria absoluta, basta ser o que tem mais votos, porque eu só posso escolher um filme para cada categoria. Depois, para o melhor filme, a votação é um bocadinho diferente. É uma votação com base em preferência, mas que depois tem umas regras específicas. Aqui sim, o objetivo é o filme chegar a um threshold de 50% de primeiros votos, ou seja, eu ordeno os nomeados por ordem de preferência. Se houver algum filme que chega logo, que tem metade dos primeiras classificações, é logo escolhido como melhor filme. Depois, entretanto, para desempatarem, o que é que vai acontecer? O filme que tem a pior classificação, ou seja, o filme que tem menos votos de primeiro lugar, sai da corrida e esses votos são atribuídos ao
filme seguinte de cada pessoa. Ou seja, por exemplo, eu ponho o filme A em primeiro, ponho o filme B em segundo e o filme C em terceiro. O filme C foi o que teve menos votos, então o meu voto de C vai passar para o B. É assim que funciona. E, portanto, eles vão eliminando até haver um que tem a maior parte dos primeiros votos. Porquê? Porque se fosse só por eleição, podia ganhar um filme que era muito polarizado e, portanto, que tinha muita gente a votar em primeiro lugar e muita gente a votar em último lugar. E assim eles garantem que, no fundo, é o filme que é mais ou menos adorado por toda a gente. Outro facto interessante é que quem coordena esta votação, para além dos responsáveis dentro da Academy, que não são eles, ou seja, eles são responsáveis por coordenar, mas não por ver a votação, digamos assim, porque eles próprios votam, portanto eles não podem estar inseridos nesse meio, digamos assim. E, portanto, eles chamam uma empresa externa, que neste caso é uma consultora, que é a PwC, e é a PwC que há quase 100 anos, portanto, desde 1935, que está responsável por coordenar a votação, contar os votos, e depois só eles é que sabem os resultados no momento e só partilham esses resultados no momento em que são anunciados, portanto, na cerimónia. Isto já houve pelo menos uma história engraçada, assim, em tempos modernos, digamos assim. Em 2017, a PwC enganou-se no envelope, ou enganou-se a colocar no envelope o filme correto, e quem ganhou, ou quem foi apresentado como vencedor naquela categoria foi o La La Land, em vez do Moonlight. Eu acho que há memes disso, portanto, foi uma coisa relativamente recente, acho que as pessoas se vão lembrando. Desde então, eles depois contratam sempre uma empresa externa para fazer, tipo, digamos, uma terceira empresa, uma terceira entidade para controlar a votação. Mas é engraçado o secretismo tal desta votação e digamos que a relevância que isto tem, que justifica ser feita por uma empresa externa que tem uma responsabilidade gigantesca, e são sempre 2 partners, portanto do cargo mais alto possível da consultora ou da auditora, que escrevem portanto, que contam os votos à mão, que depois escrevem os resultados nos envelopes e que em último caso têm de decorar quais é que são os resultados, porque se houver algum problema têm de ser chamados a intervir. Em termos de números e valores, pronto, aqui eu vou partir isto, digamos, em 2 partes. Há a parte da cerimónia, aliás, em 3 partes. Há a parte da cerimónia propriamente dita, a parte de tudo o que está à volta da cerimónia e depois a parte dos filmes. Na parte da cerimónia existem 2 revenue streams para a Academia. Portanto, a primeira é vender os direitos televisivos da cerimónia propriamente dita, e isto eles vendem por cerca de 100 milhões de dólares anuais. Venderam isto à ABC, que pertence à Disney, é um canal de televisão que pertence à Disney, portanto à empresa Disney, ao grupo Disney. Eles têm o direito até 2028, se não me engano, 2026 ou 2028, um dos dois, e portanto eles pagam todos os anos 100 milhões para ter direito a transmitir isto na televisão. Entretanto, do lado da ABC eles têm de fazer dinheiro também, e esse, portanto, sendo uma cerimónia que é ao vivo, é única, tem imensa relevância, é um prime time para anúncios, tal como o Super Bowl foi, mas claro que os valores são bastante mais baixos. O que se estima, e estes valores não são tão públicos como no Super Bowl, é que um anúncio de 30 segundos, que no Super Bowl custava cerca entre 7 a 8 milhões, como eu falei aqui num episódio antigo, agora aqui nos Oscars custa cerca de 1.5 a 2 milhões, portanto um múltiplo bastante mais baixo do Super Bowl. Isto porque, quer dizer, antes de irmos à razão, mas vocês já estão a perceber, não é? Que é a audiência no fundo, mas isto faz com que a ABC consiga encaixar mais ou menos à volta de 120 milhões de dólares por ano, é o que se estima, foi o que se estimou. Estes números lá está, não são públicos, mas há sempre agências a fazer este tipo de cálculos, e portanto eles conseguem capturar o investimento que têm e depois ainda fazer um lucro de cerca de 20%, ou seja, se assumirmos que o único custo que eles têm a transmitir é os direitos televisivos dos 100 milhões
e depois por cima disso encaixam 120 milhões em anúncios, conseguem, lá está, cobrir o investimento e depois ainda ter um lucro. Para além da apreciação de marca que tem por estarem eles a transmitir os Oscars, que é sempre uma cerimónia que tem a sua importância a nível cultural e que, portanto, é vista por muita gente e é reconhecida como uma cerimónia bastante importante. Indo então agora aqui aos números das audiências. Portanto, em 2025, ou seja, esta última edição, a audiência foi de cerca de 19,7 milhões de espectadores, ou seja, há quase 10 vezes menos do que o Super Bowl e, portanto, lá está, os valores também são muito mais baixos. No entanto, foi a audiência mais alta dos últimos 5 anos. A audiência tem vindo a aumentar desde há 5 anos, que foi um dos mínimos históricos da audiência para a cerimónia dos Oscars. Tem perdido alguma relevância, agora entretanto voltou a ganhar, e portanto o valor para este ano foram 19,7 milhões. Uma das pessoas que está responsável, não sei, por gerir este tipo de métricas, etc., referiu que, e eu acho que concordo, que estes valores se calhar parecem baixos face a 50 milhões de espectadores, que foi o pico, que foi a emissão que teve mais visualização, parecem baixos, mas se pensarmos que os hábitos dos consumidores em termos no que toca à televisão mudaram bastante, estes números se calhar podem ter uma mensagem escondida, e se formos ver, por exemplo, impressions no TikTok ou impressions no Instagram ou etc, ou receita pelos anúncios, se calhar este valor não está assim tão abaixo, ou melhor, estas métricas acabam por fazer com que este valor perca algum significado, e parece-me ser uma análise relevante. Idealmente, claro está, para eles querem mais números, não é? E acho que é uma medida super óbvia e super quantificável e objetiva e comparável com o ano anterior, que é a audiência que eu tive neste ano. E nos Estados Unidos as audiências ainda são uma métrica super relevante, como em qualquer parte do mundo. Mas lá está, ou seja, há muita coisa aqui à volta que se calhar as pessoas já não consomem os Oscars como consumiam antes, consomem agora mais em conteúdo vertical e super rápido, e que, portanto, eles podem tentar capitalizar de outras formas, e esses valores também não são públicos, mas se eu os conseguir descobrir de alguma forma, depois venho aqui partilhar também num episódio futuro. Agora, da perspectiva dos filmes, portanto, isso foi a perspectiva da cerimónia, da perspectiva dos filmes, existe um fenómeno um efeito que se chama o Oscar Bump, que faz com que os filmes que são nomeados, e principalmente os que ganham, tenham um aumento de receita ou de visualização, ou a outra métrica que também se usa muito, principalmente agora, é o aumento de subscritores de serviços de streaming onde a plataforma está inserida. Por exemplo, o filme Parasitas, em 2019, depois de ganhar o melhor filme, o Oscar para melhor filme, viu a sua receita de cinemas, porque o filme ainda estava nos cinemas quando a cerimónia aconteceu, aumentar em 234%. Portanto, lá está. Só o mediatismo que isto cria, faz com que as pessoas vão ao cinema ver mais. Outros exemplos, temos o Discurso do Rei em 2010, antes do Oscar, 138 milhões de dólares, depois do Oscar, 414 milhões, portanto um aumento de 200%. O Parasita, já disse, passou de 165 para 263, e o Everything Everywhere All at Once, portanto tudo em todo lado ao mesmo tempo, acho que é assim a tradução, 103 milhões para 140 milhões, ou seja, aumentou 35%, isto aqui porque ele estava já em plataformas de streaming. Falando de plataformas de streaming, o Roma, em 2018, que também ganhou um Oscar, fez com que as subscrições da Netflix, que era onde o filme estava alojado, aumentassem 40% a seguir à vitória a ganhar o Oscar. Portanto, este bump é mesmo real, não só no mais óbvio, que é as pessoas irem mais ao cinema, mas também nas plataformas de streaming. Por outro lado, quando os filmes já são gigantescos, ou seja,
vou dar um exemplo, o Oppenheimer, que em 2023 teve o maior box office, portanto, revenue de cinemas, de lançamento da história, ou um dos maiores. Ganhar o Oscar aí já não se traduz num aumento tão grande, porque já houve um hype tão grande, as pessoas já viram o filme, e portanto depois acabam por não ver outra vez por causa de terem ganho o Oscar. Havia um receio este ano de os Oscars não terem, isto se calhar mais sobre o tema anterior, mas houve um receio este ano da audiência não ser tão grande, porque a maior parte dos filmes eram filmes indie. Por exemplo, o Anora, que ganhou, não é um filme de Hollywood tradicional e que tem, lá está, um orçamento gigantesco e que teve um box office gigante. Não, é um filme mais ou menos independente, portanto não era muito conhecido antes da cerimónia dos Oscars. Estes também são os que têm um dos maiores retornos a seguir às cerimónias, depois de ganharem os filmes, não é? Obviamente. Mas eles estavam com receios porque muitos dos filmes que estavam nomeados, lá está, não eram blockbusters, não eram filmes gigantescos, e portanto eles tinham medo que isso depois traduzisse em receitas mais baixas para a audiência. Aliás, em audiências mais baixas e consequentemente em receitas mais baixas. E agora, o último grupo, que é negócios à volta da cerimónia e portanto em Los Angeles, que é onde acontece a cerimónia dos Oscars. Para além de tudo que acontece na cerimónia, naturalmente, tudo o que está à volta, quer sejam, por exemplo, as floristas que preparam os arranjos de flores, que são também super característicos, quer seja depois o facto de haver muita gente a ficar na cidade e, portanto, a consumir mais a consumir mais nos hotéis e nos restaurantes. Depois também o facto de as pessoas que vão são pessoas de valor altamente alto, passando aqui o pleonasmo, e portanto há uma série de eventos de marketing ali à volta. Isto faz com que a própria Academia tenha feito um estudo de que este ano o impacto da cerimónia, portanto de uma cerimónia que dura uma noite só, claro que depois a estadia assim das pessoas pode variar, mas pronto, da cerimónia do evento que é só uma noite, na cidade de Los Angeles, foi de 134 milhões de dólares. E, portanto, é um impacto bastante relevante para ser feito num dia de repente. Não sei depois como é que isso compara com outros eventos, mas acho que certamente será um evento grande. E há duas coisas aqui engraçadas que eu queria falar, que era a primeira, há sempre um Everyone Wins gift package, portanto, no fundo, um saquinho de brindes, tipo o que nós recebíamos nas festas de crianças, mas para os convidados dos Oscars. E isto é uma ótima maneira de fazer com que estas celebridades se liguem a marcas, e este ano o saquinho do Everyone Wins tinha 61 marcas lá dentro, ou seja, ofertas de 61 marcas, desde noites em hotéis nas Maldivas até produtos de wellness e de produtos de beleza e etc, etc. Até t-shirts que depois as pessoas vão usar, por exemplo, como foi o caso da Viola Davis, que é uma atriz que usou a t-shirt que vinha no package depois no dia seguinte ou na semana seguinte no ginásio, e portanto isso depois dá capas de revistas e etc. Ou seja, há ali uma oportunidade gigante quando se concentra esta malta toda na mesma cidade e num espaço tão pequeno, e portanto ali num período tão pequeno. Depois há um negócio muito específico, portanto este era o primeiro. O outro é um negócio muito específico que eu não tenho números porque não são partilhados, mas que é o das passadeiras. Portanto, durante aquela semana há cerca de 1000 pessoas a trabalhar para montar o cenário todo, ou seja, não é só para montar as passadeiras, mas a icónica passadeira vermelha é uma coisa que já acontece há bastante tempo na cerimónia dos Oscars. Não aconteceu desde sempre. A primeira vez que houve uma passadeira vermelha nos Oscars foi em 1961. Portanto, antes disso, na cerimónia, as pessoas entravam só, não tinham aquele momento para tirar fotografias, e a própria passadeira vermelha, para além de ser um negócio engraçado que eu já vou falar,
é um momento em que as marcas também se podem ligar a estas pessoas e, portanto, há ali muitos marketing stunts, desde os designers que fazem os vestidos, depois há outras mensagens também, por exemplo, políticas que os atores, que as celebridades queiram passar, e, portanto, a passadeira vermelha, para além de ser uma marca, uma imagem de marca, digamos assim, da própria cerimónia, é um local de muita visibilidade para estas pessoas e que depois para o mundo todo. Estas passadeiras, as que existem hoje, são feitas pela mesma empresa que começou a fazê-las em 1997. Ou seja, em 1961 foi quando começaram, mas entretanto, em 1997, falaram com esta empresa que se chama Event Carpet Pros, que é uma empresa local que faz passadeiras para eventos e faz passadeiras para uma série de eventos, ou muitos dos eventos relacionados com Hollywood, desde, e disse Hollywood, mas, ou seja, tudo que era prémios, portanto, Emmys, Grammys, Oscars, são eles, tudo que são estreias de filmes e etc. também são eles, por exemplo, filmes da Marvel, Ghostbusters também foram eles na altura, portanto, é um negócio que deve ser bastante rentável. É um senhor chamado Steve, que tem este negócio das passadeiras. Portanto, eles em 1997, ou seja, eles começaram o seu negócio, depois, entretanto, em 1997 começaram a fazer eventos, em 97 conseguiram ser os fornecedores de passadeiras vermelhas para o evento dos Oscars, e depois, depois entretanto, foi mudando, etc. E os últimos 16 anos têm sido sempre eles. Portanto, desde 2009, suponho, têm sido sempre eles. Um fun fact é que existem 4.600 metros de passadeira, 4.600 metros quadrados de passadeira vermelha nos Oscars, e que a passadeira nem sempre foi vermelha. Em 2023, a passadeira, eles mudaram a passadeira do vermelho para um cor mais champanhe, tipo mais bege ou creme, como queiram chamar. Não correu bem, a malta disse que queria, ou seja, que a passadeira vermelha já era uma imagem de marca dos Oscars, portanto eles depois, entretanto, em 2024 voltaram outra vez à passadeira vermelha. Isto era uma tradição que tinha 62 anos, eles em 2023 decidiram mudar, viram que aquilo não foi muito bem recebido, e depois em 2024 voltaram, e agora em 2025 voltou a ser vermelha. Os tais 4.600 metros quadrados de passadeira vermelha pelos quais passa um valor monetário gigantesco e que, portanto, se torna ali uma imagem de marca super fixe. É engraçado ver estes negócios mais tradicionais, digamos assim. Portanto, no fundo é uma pessoa que encomenda passadeiras e instala. Aquilo começou como sendo uma empresa que fazia as tendas para os eventos, precisava de uma solução para o chão, falou com o cunhado na altura. Depois o cunhado ficou com a parte do chão, ele ficou com a parte das tendas. Entretanto, evoluíram para as passadeiras começaram a fazer eventos maiores. Estavam no sítio certo, à hora certa, porque eram ali da zona. Pelos vistos trabalham bastante bem. Tem uma série de cores exclusivas, portanto o vermelho dos Oscars é exclusivo para os Oscars. E pronto, e acabaram por passar a ser os fornecedores, e é uma relação que tem durado bastante tempo e que pelos vistos deve ser bastante lucrativa, imagino eu, não é? Portanto, fazer esses eventos todos devem ter budgets gigantescos. Eu gostava de saber, mas lá está, aqui a notícia que eu li, New York Times não partilhou os valores, entretanto eu consegui descobrir, também partilho aqui, mas é isso, é assim um negócio super secante, entre aspas, mas que acaba por ter o seu interesse montar passadeiras para as maiores celebridades do mundo pisarem. As passadeiras não são deitadas ao lixo, são recicladas, ou seja, elas próprias são feitas com material reciclado e depois são elas próprias recicladas, e são recicladas para carpetes de casa ou de escritórios ou de hotéis, ou então para revestimentos de paredes, portanto para tornar as paredes mais isoladas ao som ou termicamente ou whatever. Portanto, elas não vão para o lixo, porque era criminoso deitar 4.600 metros quadrados de passadeira vermelha ao lixo. Próximo tema. Parece que Donald Trump não está muito interessado na performance de Wall Street, portanto, dos mercados financeiros. Isto porque
os mercados desde o início do mês têm vindo a cair de uma forma bastante agressiva, principalmente as empresas tecnológicas, que têm sempre as maiores oscilações. Só assim figuras rápidas. Portanto, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, desceu 3% só dia 10 de março. Portanto, ontem, dia 10 de março, acho que foi uma sangria em termos de diminuição, e já está 9% abaixo do seu pico no mês passado. Entretanto, o Nasdaq, que é o índice das empresas tecnológicas, desceu 13%. E portanto foi uma descida também super agressiva. Isto porquê? Porque por causa das tarifas que estão a ser impostas, que eu também já tenho vindo a falar, e dois, por causa da instabilidade nas tarifas que estão ou não a ser impostas. Ou seja, os mercados preferem, obviamente, indústrias e áreas desreguladas e com baixos impostos, naturalmente, são digamos, os ambientes mais favoráveis aos negócios, mas, havendo estes impostos e estas tarifas, preferem estabilidade a instabilidade. Ou seja, eu, se tiver uma empresa, prefiro saber que vou ter de pagar mais 25% no meu alumínio do que não saber o que é que vai acontecer amanhã, e portanto pode-me cair uma tarifa que eu não sei, que não estou a contar. Será que devia comprar estoque avançado e precaver-me sobre isto? Será que não? Pronto. E portanto esta instabilidade toda é o que está a fazer o mercado cair, principalmente quando isto vem aliado a tarifas retaliatórias. Portanto, os Estados Unidos impõem tarifas nas suas importações e os outros países não ficam de mãos atadas e impõem também as suas tarifas retaliatórias sobre as exportações americanas, e portanto isto acredita-se que possa levar o mundo a uma recessão generalizada, porque de repente fica tudo mais caro e as pessoas têm menos poder de compra, vão gastar menos dinheiro, e gastando menos dinheiro a procura desce, se a procura desce, a oferta acaba por ultrapassar, e temos não crescimento económico, que é a definição de uma recessão. Portanto, são 2 quartos seguidos com crescimento negativo. Uma comparação engraçada, ou melhor, antes de ir aqui à comparação, havia um certo mito urbano que Donald Trump era um presidente pró-negócios e que, portanto, ia favorecer imenso o Wall Street e os mercados financeiros e etc. E isso viu-se logo quando ele foi eleito, que houve uma série de empresas, nomeadamente as empresas associadas a Elon Musk, que tiveram um aumento gigantesco na sua valorização, sem qualquer tipo de diferença no seu dia-a-dia. Ou seja, elas valorizaram porque as pessoas acharam que iam viver num ambiente, ou seja, que essas empresas iam crescer mais por estarem num ambiente favorável a negócios. No entanto, já se viu que Donald Trump não está, ou pelo menos por agora, não está muito preocupado com a performance dos mercados, o que é estranho, porque é uma coisa que é culturalmente muito vincada à cultura americana, e passando aqui pelo pleonasmo, ou seja, quando começam a mexer no bolso das pessoas e se as pessoas se sentirem menos ricas, isto normalmente não corre bem em termos de popularidade para os presidentes, e os presidentes são sempre muito cautelosos naquilo que faz mexer os índices financeiros nos Estados Unidos. E há aqui um gráfico que eu vou tentar partilhar de alguma forma, porque eu acho que este artigo tem paywall aqui do The Economist, que mostra os primeiros, portanto, tem para 3 presidentes americanos, ou seja, para os últimos 4 no fundo, mas que Donald Trump repete, não é? Os primeiros 100 dias de governação, e o gráfico de como é que varia o S&P 500. Desde a eleição de Donald Trump, o S&P 500 está abaixo, e aí uns 3 ou 4%, não dá para perceber bem no gráfico, mas diria que a menos de 5% abaixo de quando estava no dia da eleição. O que é inédito. Sempre que, ou pelo menos nos últimos 4 presidentes, à altura que estamos agora, que são tipo uns 120 dias desde a eleição, esteve pelo menos 5% acima do momento da eleição. O que teve a pior performance foi o Obama, em que a seguir à eleição desceu 5%, mas depois foi subindo e lá está, aos 100 dias estava 5% acima. O que teve a melhor performance de todos foi Joe Biden, que aos 100 dias já estava 15% acima.
do valor do S&P 500 ao momento da eleição. Donald Trump, no seu primeiro term, teve uma performance, portanto, muito boa no início e depois acabou por chegar a um platô, sendo ultrapassado por Obama. Depois, para o futuro, isto só tem os primeiros 200 dias, mas para o futuro depois não sei como é que terá ficado. Mas é engraçado ver que aquilo que se esperava e aquilo que se achava que ia acontecer, que era Donald Trump vai cortar impostos, vai cortar regulação e, portanto, as empresas vão crescer como nunca se viu, está a ser limitado pelas suas políticas proteccionistas de impor tarifas e não só, como também pelas suas políticas de agressividade, de expansionismo face a outros países, que depois respondem com as suas tarifas. E nisto das tarifas, ele, no último episódio, tinha dito que ele tinha reimposto as tarifas ao México e ao Canadá, isso é verdade. Depois retirou algumas para a indústria automóvel, porque viu que ia ficar muito afetada e a indústria automóvel ainda tem alguma relevância nos Estados Unidos, e portanto retirou algumas dessas tarifas, mas depois o Canadá não retirou as suas tarifas sobre eletricidade e sobre alguns impostos, então os Estados Unidos impôs mais 25% sobre o alumínio, e neste momento há uma tarifa de 50% sobre o alumínio do Canadá. O Canadá já se veio queixar outra vez e o Donald Trump disse, olha, se vocês aceitarem ser o 15º estado, o 51º estado, nós acabamos com as tarifas porque estamos a trocar aqui dentro do nosso território, como se isso fosse uma solução viável para não ter um imposto de 50% à importação. Mas pronto, vamos ver como é que isto evolui daqui para a frente. Pode efetivamente acontecer e podemos entrar numa recessão económica por causa deste vai não vai. O que é certo é que as empresas europeias e chinesas, a China, apesar de não estar economicamente numa fase muito boa, as empresas europeias e chinesas estão num crescendo e, portanto, cresceram 11%, enquanto que as outras decresceram 9%. Um dos principais afetados por este decréscimo gigantesco foi o próprio Elon Musk, que viu a Tesla descer 15% num dia e que desde o início do ano a Tesla está 40%, vale menos 40% do que a valorização com que começou o ano de 2025. Isto representa uma perda gigantesca na sua net worth, porque a Tesla é o seu asset mais valioso, mas ainda assim ele continua a ser bastante bilionário, digamos assim. Ou seja, continua a estar nos 200, quase 300 mil milhões de dólares de net worth, portanto acho que não está bastante preocupado com isso, ou pelo menos com esse valor em específico. Está sim preocupado com a gestão das suas empresas face ao tempo que está a perder no DOGE, portanto no Department of Government Efficiency. Ele deu uma entrevista para a Fox News a dizer que efetivamente não sabia porque é que estava a fazer aquilo do DOGE, que aquilo estava a afetar a gestão da Tesla e do Twitter e do SpaceX, etc, etc, e que não só isso, como estava também a afetar a sua popularidade. Mas que ele tinha uma missão e que, portanto, ia até duplicar a equipa do DOGE de 100 para 200 pessoas, que eles são 100 agora, portanto, engraçado ele estar a cortar centenas de milhares de trabalhos nos Estados Unidos, digamos, na função pública americana, nos federal jobs, e estar a duplicar a equipa do DOGE para cortar, se calhar, ainda com mais velocidade. Já que estamos a falar do Elon Musk, e eles têm sido também, portanto, para além da dificuldade de gerir as empresas, que ele já reconheceu, ele tem sido alvo de algumas polémicas face aos cortes que tem feito no DOGE. Ou seja, houve uma série de cortes que ele fez agora recentemente que estão bastante relacionados com as empresas que ele tem e que pode haver um conflito de interesses. Antes de irmos aí, há também aqui outro artigo do Economist que eu li, que este artigo tem cerca de um mês, portanto os valores podem ser mais ou menos diferentes, mas que diz que o spending do governo americano este ano está a ser bastante superior ao spending do governo americano no ano anterior. Ou seja, na verdade, os esforços que Elon Musk tem feito podem não estar a ser, necessários, ou podem não estar a ser concretizados de modo a que a despesa pública americana efetivamente diminua. Portanto, digamos assim, que em janeiro de 2024 gastou-se menos dinheiro
no governo americano do que em janeiro de 2025, o que é curioso porque tivemos o Elon Musk a fazer essas em janeiro e fevereiro, ou seja, a trend é a mesma, o gráfico digamos tem a mesma forma, mas está um nível superior. Também vou tentar arranjar aqui uma maneira de partilhar este gráfico para vocês verem. Mas as questões polémicas são uma série de cortes que ele fez em departamentos e em pessoas específicas que estão relacionadas com a atividade dele. Por exemplo, ele queria cortar 10% do que seria aqui o IMT, portanto, digamos, a agência que regula o trânsito e as questões da estrada, mas na equipa dessa agência que regula os carros autónomos, cortou 50% e, portanto, cortou as pessoas que estavam a investigar uma série de casos de self-driving da Tesla que tiveram acidentes e, portanto, tiveram a tentar perceber quem é que era a culpa, etc. E cortou essas pessoas. Houve também cortes no que toca a investimentos para infraestrutura de internet. Aqui não foram bem cortes, foi mais uma mudança no contrato, ou seja, o contrato era de 40 mil milhões de dólares para instalar internet de alta velocidade. Teoricamente seria para instalar fibra óptica, no entanto voltaram atrás e disseram que queriam uma coisa que era agnóstica à tecnologia e que, portanto, de repente o Starlink está na frente para isso. Outro caso em que cortou, que também tem, ou pode ter conflito de interesses, foi o grupo ou a agência que se chama Consumer Financial Protection Bureau, que supervisiona todos os meios de pagamentos peer-to-peer, portanto pensem tipo MBWay, sendo que ele corta isto antes do Twitter lançar ou que está a planear em lançar uma wallet, portanto no fundo uma maneira de abrir pagamentos peer-to-peer, ou seja, acaba por ser conveniente. Assim, se ele está a cortar em tudo, acaba por apanhar estas agências também, e o Elon Musk tem uma série de empresas em imensas áreas e, portanto, eventualmente isto ia bater em conflitos de interesses e as pessoas iam apontar esses conflitos de interesses. O que eu acho é que, efetivamente, é preciso cortar, porque os Estados Unidos têm uma dívida gigantesca e os juros da dívida são obscenos e, portanto, há um risco real dos Estados Unidos entrarem em default, do dólar perder o seu valor e, portanto, aí o mundo entra numa catástrofe gigantesca. Ou seja, é necessário cortar o gasto público americano para diminuir a dívida e, portanto, em vez de ter déficit do orçamento face ao PIB, ter um superávit e, portanto, ir começando a diminuir a dívida. No entanto, ele não está a ser capaz de chegar aos valores que prometia, ainda está umas ordens de grandeza abaixo dos 2 bilhões que ele queria cortar, ou, em inglês, os 2 trillions que ele queria cortar, dos 7 que são o total da despesa pública americana. Ele, portanto, ele ainda está pelo menos 3 ordens de grandeza abaixo, ou seja, está só nos 1.000 milhões. E depois existe uma série de pseudo-conflitos de interesse que ele podia evitar se não fosse ele a encabeçar esta agência. Ou seja, eu acho que o que ele está a fazer é necessário, provavelmente não estará a ser feito da melhor maneira, ou pelo menos não estará a ser feito com a supervisão necessária para se perceber se há conflitos de interesses, ou seja, se ele está efetivamente a beneficiar disso ou não, e se, havendo esses conflitos de interesse, existem os mecanismos para pôr algumas barreiras à sua atuação. Este decréscimo da popularidade, principalmente quando ele começou a cortar os pagamentos da Segurança Social e o Medicare, que é tipo um seguro de saúde, um pseudo-seguro de saúde público que há lá nos Estados Unidos, que é daquelas coisas que ninguém tem coragem de cortar, mas ele foi cortar. Isto foi uma das coisas que fez com que ele baixasse muito a sua popularidade, principalmente porque ele dizia que havia fraude nos pagamentos da Segurança Social e depois isso foi debunked. Pensa-se, ele disse que havia 10% de pagamentos que eram fraudulentos, portanto, para pessoas mortas e assim, e depois isso foi debunked. A maneira depois também como ele apresenta os ganhos que já foram contados é duvidosa, ou seja, existem uma série de contratos durante X anos, ou seja, por exemplo, eu faço um contrato com o Estado de 200 milhões durante 10 anos, e ele, quando corta isso, põe os 200 milhões, em vez de pôr parcelado em 10 anos, que era como seria o correto, coloca tudo
neste ano, e portanto isso depois também transforma os números que ele reporta na sua página de Twitter do Doge não reais face aos cortes reais de orçamento que o Estado vai ter naquele ano. Para além de, portanto, estas coisas todas, para além dos 200 mil mais layoffs e 75 buyouts, portanto, reformas antecipadas, digamos assim, que já aconteceram só na função pública americana. Os funcionários públicos americanos são à volta de 2,2 milhões, ou seja, acaba por ser um corte de 10%. Se pensarmos assim, houve empresas a fazer cortes maiores, e no setor privado existem empresas que fazem cortes muito maiores, não é? Em percentagem. No entanto, se pensarmos em 200 mil pessoas, ou mais, quase 300 mil pessoas, e as que ainda vêm aí, acaba por assustar um bocadinho. Isto nunca aconteceu na história dos Estados Unidos num período tão curto, ou seja, o maior de todos foram 800 mil pessoas, mas durante um período de quase 10 anos. Aqui foram basicamente 2 meses, ou seja, foi mesmo muito rápido, nem 2 meses, porque foi dia 20 de janeiro que Donald Trump tomou posse, estamos a 11 de março, portanto, um mês e qualquer coisa. E também aconteceu a seguir à Segunda Guerra, mas esse era planeado, ou seja, houve imensa gente que trabalhava no Departamento de Defesa, cerca de 1 milhão de pessoas que foram laid off, mas que sabiam que iam ser laid off assim que a guerra acabasse, portanto não foi para aumentar a eficiência do governo. Mas esta descida toda esta baixa de popularidade tem levado a um fenómeno engraçado, que é, para além daquilo que eu falei no episódio anterior, de uma descida na venda de Teslas, e há muita gente que indica as divergências ideológicas com Elon Musk, acham que ele ficou maluco e portanto não querem comprar Teslas e optam por outras marcas, sendo que cá em Portugal, por exemplo, no mês passado, a Tesla já não foi a marca que vendeu mais, foi a Peugeot, isto em termos de carros elétricos, e a BYD está quase a apanhar também. Se somarmos desde o início do ano, a Tesla continua em primeiro, mas já existem, mesmo cá em Portugal, já houve um aumento do número de Teslas colocados à venda em segunda mão. Um deles, por uma pessoa que é bastante querida, acho eu, ao público português, que é o João Manzarra, e ele disse mesmo que o seu Tesla Model Y Long Range, que está à venda no LX por 37 mil euros, se encontrar o anúncio também deixei aí, portanto, se alguém quiser comprar um Tesla do João Manzarra, ele existe e está aí à venda. Disse que o ia vender porque era eticamente desconfortável andar no carro, provavelmente por não concordar com Elon Musk, não é? E que 10% do que fizer da venda do Tesla vai doar a uma instituição de jovens americanos que estão a lutar pelo clima e que apelaram ao voto contra Donald Trump, portanto aqui bastante ideológico neste seu movimento. No sentido contrário, Donald Trump ontem, depois da Tesla descer 15% num dia só, que foi a pior descida desde setembro de 2020, disse que ia comprar um Tesla novo para compensar as perdas de Elon Musk, porque disse que ele era um ótimo americano e que, portanto, devíamos ajudá-lo e não censurá-lo. Chegamos então agora aqui ao nosso momento Like a Ventures, em que temos uma série de notícias sobre inteligência artificial. Vamos começar com os contenders do costume, OpenAI. Eles, para treinar o modelo 4.5, o Sam Altman fez um tweet a dizer que a OpenAI estava sem GPUs, e portanto 100 com S e não com 100, e que portanto precisava de mais GPUs e mais GPUs. Lá está, mais uma vez, eu acho isto super interessante de contrastar com os outros modelos tipo DeepSeek que são treinados com investimento muito mais baixo, e isto levou a OpenAI a investir numa empresa que se chama CoreWeave. Investiu cerca de 12 mil milhões de dólares. Não foi bem um investimento, foi mais um acordo em que, em troca desses 12 mil milhões de dólares, eles recebem 350 milhões de ações, que depois vão ser, ou seja, no momento do IPO eles vão receber o equivalente a 350 mil milhões de ações. Isto porque esta empresa CoreWeave, que é uma empresa que é focada em gerir GPUs e data centers para treinar modelos de inteligência artificial, vai fazer um IPO agora em breve. Não há uma data ainda, nem há uma valorização, mas pronto, eles vão saber mais do que nós, e portanto eles fazem este investimento também em troca de poderem usar o serviço que eles têm.
Em 2024, 62% da receita desta CoreWeave vinha da Microsoft e era cerca de 1,9 mil milhões de dólares, e que teve um crescimento gigantesco. Entretanto, eles agora têm muito mais dinheiro também da OpenAI e, portanto, isto marca aqui um ponto interessante, que é a primeira vez que a OpenAI não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez isoladamente, em que a OpenAI faz um deal com uma empresa de hardware para poder treinar os seus modelos sem ser a Microsoft. Portanto, já houve o Stargate, mas isso foi mais tipo um consórcio de várias empresas, em que a OpenAI estava a liderar e tinha acesso depois às coisas que iriam ser construídas, mas este foi assim o primeiro negócio, mesmo em que a OpenAI investe numa empresa e compra uma parte da empresa para ter acesso depois ao hardware e desloca-se e diferencia-se um bocadinho da Microsoft. E que, portanto, mostra que se calhar ele já não quer estar tão dependente da Microsoft como estava há 2 anos atrás, com aquele primeiro investimento de 10 mil milhões de dólares para poder ter acesso à infraestrutura cloud. A própria Microsoft, que tem uma relação, digamos, cada vez mais diferente com a OpenAI, ou seja, eles usam os modelos deles para o Copilot e etc., mas estão a treinar os seus próprios Foundation Models, que se chama MAI, deve ser Microsoft AI, e que supostamente rivaliza o O1 e o O3 Mini, que são os modelos mais avançados da OpenAI. Portanto, isto é aqui um move interessante pelo Sam Altman, de modo a ganhar mais alguma autonomia, em vez de estar super dependente da Microsoft. Isto provavelmente porque ele deve querer vender os seus serviços a outras empresas e não estar sempre ali com a sombra da Microsoft, do género, olha, estás a vender isto aos nossos competidores, por favor, tem um bocadinho de controle nisso. Entretanto, Sam Altman também disse que estava a pensar, isto ainda é leak ou é rumor, que estava a pensar vender agentes da AI com nível de especialização de PhD por $20 mil por mês. Se nós pensarmos que se nós pensarmos que $20 mil por mês é o preço que estamos a pagar por um PhD level worker, digamos assim, eu não sei quais é que são os salários nos Estados Unidos. Ainda assim parece-me bastante alto, mas se contarmos que ele será mais eficiente do que esse PhD worker, ou seja, faz exatamente o mesmo trabalho, mas com mais eficiência, puramente, de um ponto de vista puramente económico e financeiro, é uma vitória para a empresa, porque não tem um salário, não tem de gerir a pessoa e tem um output mais eficiente e com o mesmo nível de qualidade. Eu duvido que estes modelos ou que estes agentes cheguem a este ponto, e já vou dizer porquê. Eles depois também estavam a pensar lançar tipo outros tiers. Portanto, eles têm agora o de 20, que é o Pro, que é o ChatGPT com os modelos normais. Depois tem o $200 que dá acesso a ilimitado dos modelos mais avançados. Estavam a pensar, de acordo com esta notícia, ter um de $2 mil, que é um High Income Knowledge Worker, portanto, no fundo, digamos que se calhar uma pessoa especializada numa área qualquer. Depois ter um de $10 mil só especializado em Software Development, e depois ter o tal de $20 mil com conhecimento de nível PhD. Porque é que eu acho que isto, para já, pelo menos não vai funcionar, e também não sei quando é que eles querem investir nisto. Eles estão desesperadamente à procura de dinheiro e, portanto, estão a testar estes pricings. E, efetivamente, o $200 acho que foi uma vitória em termos de eles atiraram barra à parede e aquilo funcionou, mas uma derrota porque tem custo com este. Por exemplo, a empresa o ano passado perdeu $5 mil milhões, não teve lucro, teve um prejuízo de $5 mil milhões, e portanto eu acho que eles estão aqui no mercado a brincar com o pricing, mas por outro lado eu acho que os modelos ainda não estão no ponto em que conseguem criar conhecimento novo a partir do conhecimento que existe na internet. Ou seja, eles são muito bons a recapturar o conhecimento todo, a sumarizá-lo, e eu digo isto das interações que tenho, a sumarizar esse conhecimento, provavelmente a fazer uma outra correlação mais direta, mas ponto número 1, ainda existem muitas fontes que eles não conseguem aceder, ou porque estão atrás de uma paywall, ou porque são fontes mais obscuras, entre aspas, quer seja um artigo científico
obscuras não de pior qualidade, quer seja um artigo científico que tenha uma análise qualquer, ou seja, eles vão sempre àquelas que têm mais fontes, e portanto se eu tiver uma teoria que é muito mais popular, vai aparecer em mais jornais, vai aparecer em mais revistas, em mais artigos, é essa que ele vai escolher. Enquanto que se calhar há um contraponto para aquela teoria que também é super relevante, mas que está só num artigo até recente, que o modelo ainda não tem acesso, e depois não é capaz de correlacionar, portanto, de criar correlações novas, ou seja, pegar nesses dados, extrapolar alguma coisa e com essa extrapolação correlacionar e tirar conclusões. E portanto, eu acho que a partir de um certo threshold de valor, já não estamos a retirar aquilo que poderíamos ter se tivéssemos uma pessoa a trabalhar, pelo menos em nível de qualidade. Em eficiência acho que sim, não é? Acho que ninguém contesta isso, mas em termos de qualidade, e eficiência sem qualidade não vale nada, acho que ainda não estamos lá para substituir a 100%, e portanto para poder fazer este raciocínio de quanto é que, se eu tiver de pagar 20 mil euros por mês para ter um PhD level worker, ou ter o próprio do PhD level worker pelo mesmo valor, qual é que eu prefiro? Eu acho que para ter este raciocínio assim tão economicista, acho que ainda não, acho que os modelos ainda não estão lá, e vamos ver, até porque precisam de mais ferramentas, não é? Não é só a parte conversacional, é depois toda a parte da agência, de conseguirem fazer uma série de atividades e de coisas à volta dessas coisas, dessa investigação. Pronto, chegamos aqui ao final das notícias sobre AI. Este episódio foi um bocadinho mais curto, porque também aconteceram menos coisas, tirando isto que eu referi. Uma comparação que eu me esqueci de fazer é que, por exemplo, a Mistral agora está a crescer bastante, mas face a estes gigantes americanos, a Mistral vale tipo 6 mil milhões de dólares, que foi o investimento, ou seja, o valor do investimento que a Anthropic levantou nesta última ronda é maior do que o valor da Mistral. Isto porque a Mistral não consegue competir na qualidade dos modelos, então compete de uma forma um bocadinho mais ortodoxa, ou seja, alguns modelos são open source, tem o chat agora, tem uma série depois de outros modelos mais especializados em pequenas tarefas, como eu já falei, ou em línguas mais minoritárias, e a faturação deles é só 30 milhões de dólares, portanto, se compararmos com acaba por ser quase uma média empresa em Portugal, ou uma coisa do género, mas que está super funded, e é isso que interessa, pelo menos para já, é continuar a ter runway para conseguir desenvolver os modelos europeus e não ficar para trás aqui na corrida entre a China e os Estados Unidos. Mas pronto, se vocês tiverem ideias para usar estes modelos em produtos para mudar a vida e melhorar a vida das pessoas ou das empresas, vão até likeaventures.co. Like a Ventures é um venture studio e, portanto, vai-vos ajudar a transformar essas ideias numa startup, numa empresa lucrativa, e depois a crescer essa empresa. Vejam como é que eles vos podem ajudar e contactem-nos. Esta semana não temos tempo para as notícias mais curtas, portanto, fica por aqui o episódio. Se ouviram, gostaram, partilhem com alguém, é a melhor maneira de ajudar, de fazer crescer, de chegarmos a mais pessoas. Se estão a ouvir e ainda não estão subscritos, também não se esqueçam de o fazer. Tenho as estrelinhas também aí para dar, e vemo-nos no próximo episódio.